Boa tarde, artesã produtiva! Vamos começar a nossa terça-feira. A nossa semana começou um pouquinho diferente, mas estamos aqui para falar sobre planejamento. Quais são os problemas que você tem encontrado ao planejar a sua semana? Quais são as dificuldades que você tem vivido aí ao planejar e ao executar? Quais os maiores desafios que você tem enfrentado para conseguir realmente fazer o que tem que ser feito? Quantas vezes você se planeja, tá tudo certinho, tudo em ordem e de repente tudo vira de perna pro ar? Estou vivendo isso essa semana e eu falo para vocês que ter um planejamento com margem é que faz com que a gente consiga fazer o que precisa ser feito naquele momento e ainda manter a constância naquilo que é preciso. Então, boa tarde, meninas que estão chegando. Vamos aí enviar para as amigas de vocês essa live. Deixa eu só ver se eu consigo... não consigo ver as perguntas que vocês colocaram. Mas, enfim, ao longo da live que vocês vão colocando as perguntas, tá? Eu já preparei a live respondendo as perguntas que vocês tinham colocado. Quem tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida a respeito de planejamento, eu vou colocando aqui para vocês, tá? Constância, foco, que mais? Até consigo fazer, mas não consigo seguir, não consigo nem sequer sair do lugar, não consigo planejar nada. Então não tem problema em qual nível você está do seu planejamento. Hoje nós vamos aqui juntas planejar a nossa semana. Na verdade, eu gostaria muito de ter feito essa live ontem, mas tive problemas de mães aí para resolver. Então, o que aconteceu? A minha intenção era planejar a minha semana com vocês mesmo. Porém, não consegui. Então, eu planejei ela sozinha mesmo, mas hoje eu vou aqui planejar com você e colocando as dúvidas que vocês colocaram para mim, tá? Para que eu possa ir respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Para quem tá chegando aí, já envia essa live para as outras amigas de vocês, para que a gente consiga aí resolver o problema que vocês estão enfrentando aí para realmente fazer o planejamento dar certo, tá bom? Então, quem tá aqui envia para 10 amigas, vocês já sabem o nosso esquema, né? Envia aí para 10 amigas para que a gente possa fazer uma live maravilhosa. Então, o primeiro ponto do planejamento. O que eu preciso entender quando eu começo a me planejar para qualquer coisa que seja? Eu preciso saber os meus objetivos. Porque quem não tem objetivo, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. E é por isso que muitas vezes você vive aí apagando incêndios e socorre um aqui, socorre o outro ali, e aí de repente tá fazendo a encomenda, lembra que tinha que colocar a roupa para lavar, volta a colocar a roupa para lavar, ou então tá em casa no momento em que é para fazer as tarefas de casa e tá pensando no ateliê e deixa as coisas de casa para fazer as coisas do ateliê. Por que tudo isso acontece? Porque você não tem definido aí para você o foco da sua semana. Então, tudo que eu vou falar para vocês do planejamento vai ser pautado na nossa programação semanal que nós temos dentro do nosso planner da Artesã Produtiva, tá? Então, como que é? A gente tem toda uma preparação antes de chegar no planejamento semanal. Ah lá, a Catiele falando, eu todinha. Então, vamos mudar isso, Catiele, a gente tá aqui para isso. Então, no Planner da Artesã Produtiva, nós temos, sim, toda uma parte de autoconhecimento antes de começar realmente a trabalhar com o Planner, tá? Temos aí o planejamento anual, semestral, trimestral, mensal, planos de ação, o que fazer para chegar aí nas ações que você quer. E aí a gente começa o mês. Então, todo mês a gente tem uma frase ou uma palavra aqui de motivação. Para esse próximo ano, o Planner, a maioria dos meses, carrega uma frase de algum livro. E aí já tem um livro de indicação para o mês também, bem bacana. Aí a gente tem visualização mensal, que é extremamente importante. Objetivos e metas do mês, as prioridades do mês, as atividades do mês. Ou seja, quando você faz essa primeira parte aqui do nosso planner, você já vai saber exatamente o que vai acontecer ao longo do seu mês. Você não vai chegar aqui nessa semana, na segunda semana de... Boa tarde, Stephanie. Você não vai chegar na segunda semana do mês de setembro e se perguntar, nossa, o que eu vou fazer essa semana? Não, você já vai ter
pré-definido nesse planejamento mensal. Pode ser que algumas coisas mudem? Pode, é normal acontecer isso de ter algumas mudanças, ter que replanejar algumas coisas. Mas a base você já vai ter aqui, ó, no seu planejamento mensal. Você já planeja as ações do seu mês, os objetivos que você tem ao longo do mês. E aí a gente tem, ó, as tarefas da semana. Então, semana a semana a gente tem 5 semanas para meses com 5 semanas e 4 semanas para meses para 4 semanas. Então, na hora que você define o seu mês, os objetivos do seu mês, define as tarefas principais por semana, na hora que você chega no planejamento semanal, fica muito mais fácil de você colocar aqui tudo aquilo que você precisa realizar. Então, primeira coisa para você que vai começar a se planejar, você precisa do quê? De uma ferramenta. Seja ela um planner como esse, do Artesã Produtiva, que é o melhor planner que existe no mercado, porque ferramentas de coaching, aulas sobre todas as ferramentas e te ensinando a usar de cabo a rabo esse planner. Então, esse planner é o ideal para você. Caso você não esteja programando em comprar o seu curso, que isso aqui você recebe na sua casa gratuitamente, não tem custo nenhum, você pode começar como eu comecei. Eu comecei a me planejar com folha de sulfite. Eu pegava a folha de sulfite, dividia ali nos dias da semana e planejava a minha semana ali. E foi através dessa minha parte de desenvolver o meu próprio planejamento, a minha própria ferramenta ali, foi que eu cheguei nesse planner do Artesã Produtiva. Então, quando você coloca ali, olha para o seu mês primeiro, olhou para o mês, fez os seus objetivos do mês, fez ali os objetivos da semana e depois você vem traçar a rota da sua semana, fica muito mais fácil para você estabelecer as atividades que você vai ter para fazer ao longo da sua semana. Então, depois que você definiu a ferramenta que você vai utilizar, seja um planner, seja uma agenda, seja uma folha de sulfite, seja um caderno, não importa. A única coisa que eu falo para você, seja, por exemplo, se for na folha, guarde essas folhas, não jogue a folha fora. Por quê? Porque é extremamente importante para que você se autoconheça. Então, na hora que chegar no final do mês, você pode rever tudo que você fez, tudo que ficou por fazer, analisar, né, todos os dias ali o que não foi feito, replanejar, e assim você vai conhecendo a sua capacidade de produção, que é extremamente importante. E vou responder a pergunta que a Adri me mandou. E que ela falou assim, ó, Mari, uma das minhas maiores dificuldades eu tô com encomenda e tenho as coisas da casa para fazer. Eu já determinei o horário que é para minha casa e o horário que é para o ateliê. Porém, eu sabendo que eu tenho encomendas, eu não consigo me desligar do ateliê e fazer as coisas da minha casa. Eu simplesmente quero entrar no ateliê e fazer toda a encomenda. Sabe por quê? Porque o serviço de casa ele é trabalhoso. Ele é muito mais trabalhoso e menos prazeroso do que estar dentro do seu ateliê produzindo as coisas que você gosta. Então, por isso que você tem aquela tendência a querer estar no seu ateliê praticamente o tempo todo. Então, por isso que você precisa ter ali no seu planejamento o horário que você vai cuidar da sua casa, o horário que é para o seu ateliê. E na hora que você pegar essas encomendas, você saber exatamente o seu tempo de produção dessas encomendas, para que você consiga organizar na sua semana, organizar no seu mês a agenda do seu ateliê, de maneira que você fique tranquila para realizar. Porque essa ansiedade em fazer pode ser também o seu subconsciente achando que não vai dar conta de fazer. E se eu atrasar? E se eu não conseguir entregar em dia? Então, são questionamentos que vão sendo levantados dentro da gente. Então, se você sabe a sua capacidade de produção, sabe o tempo que você leva para fazer as peças, tenha uma agenda inteligente, tenha uma agenda adiantada, tudo isso você está aprendendo no curso Produtividade para Artesãs. Você consegue sim ter um momento para sua casa, cuidar da sua casa, das suas coisas, dos seus filhos, do seu marido e ainda trabalhar com leveza no seu ateliê, que isso é extremamente importante. E aí, depois que você definiu a sua ferramenta para planejar a sua semana, você vai definir também canetas, né? Então, eu gosto dessas canetas aqui. O único problema dessas canetas que é tipo canetinha. Então, se borrar, assim, passar a mão, às vezes borra, tá? Então, canetas coloridas. E essas daqui que eu indiquei para as meninas, que tem o planner. Porque o planner, ele tem a parte de escrita direcionada para quê? Para eu poder deixar ele aberto no meu local de trabalho, assim, ó.
aonde eu vou visualizar a semana como um todo, a semana toda. Então as linhas, deixa eu esconder essa unha, que essa unha saiu do esmalte. Então ela tem as linhas pequenininhas, então quem tem uma letra grande e usa uma caneta grossa, vai sentir dificuldade de preencher. Então, eu tenho letra grande. E essas canetas aqui, elas são 0.5, 0.7. Então, é bem fininha a escrita dela. Então, dá pra você organizar bem legal. E por que que eu gosto de utilizar colorido? Alguém sabe por que que eu gosto de utilizar colorido? Fala aí pra mim. Quem já é das antigas aqui, quem é aluna do curso, por que que a Mari gosta de usar canetas coloridas? Só para deixar bonitinho? Só porque ela é artesã e gosta de coisas criativas? Não. As canetas coloridas, elas determinam as áreas da vida que eu estou trabalhando naquele momento. Então, uma das ferramentas também que tem aqui no Planner é a roda da vida. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui tá o modelo novo. Então, boa tarde, Lívia. Então, quando a gente pega ali o planner lá, todo finalzinho de mês ou início de mês, a gente vai fazer a nossa roda da vida. Deixa eu pegá-la aqui para mostrar para vocês. E aí, quando você faz a sua roda da vida, ela tem 11 áreas para serem trabalhadas. Então, para nós é extremamente importante que a gente entenda que a vida, para que ela seja uma vida leve, uma vida produtiva, uma vida feliz, que você viva feliz de segunda a segunda, você precisa aprender a contemplar todas as áreas da sua vida ao longo da sua semana. Então, quando você pega canetas coloridas, você consegue ali, na hora que você faz o seu planejamento, você consegue colocar cada área da sua vida de uma cor. Então, exemplo, o espiritual vai ser o laranja. Trabalho, né, que é o profissional, vai ser verde. Aí você faz uma legenda, né, definindo as cores que vão ser para cada uma das áreas que você vai trabalhar. E você, no momento que você fizer o seu planejamento semanal, você vai colocando com as cores coloridas para quê? Para você ter a certeza que você está contemplando todas as áreas da sua vida ao longo da sua semana. Então, não necessariamente que em um único dia você contemple todas as áreas. Não tá parando. Você contemple todas as áreas, mas é importante que na semana inteira você consiga contemplar todas as áreas da sua vida. Então, um exemplo, a primeira pergunta que você tem que se fazer antes de começar a planejar: quais são as áreas primordiais, principais, extremamente importantes para mim, que eu não troco por nada, que é inegociável, que mesmo que caia canivete eu tenho que desenvolver essa área? Então, a primeira coisa que você vai se perguntar isso. Então, pode ser a sua área espiritual, a sua área com seus filhos, com o seu conjugal, com o seu profissional. E quando você determina a prioridade dessas áreas, você, ao longo da sua semana, você vai destinar maior tempo para cada uma delas, ou todos os dias você vai trabalhar essas áreas. Um exemplo, pilar espiritual, seu contato com Deus. Há algumas lives atrás, 2 ou 3 lives atrás, eu falei que a base de toda a nossa estrutura sistêmica, ela vem do pilar espiritual. O pilar espiritual estando fortalecido, que é o nosso alicerce, todas as outras áreas passam a caminhar de maneira diferente. Passam a caminhar de maneira muito mais leve, muito mais feliz e realmente ter resultados positivos na sua vida. Então, quando você determina ali as áreas principais, então, exemplo, o espiritual para mim é uma área totalmente importante. E quando que eu vou contemplar essa área? Todos os dias pela manhã. A primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é a minha conexão com Deus, independente da hora que eu acordar. Durante a semana eu acordo às 4:45, é esse meu horário de conexão com Deus. Finais de semana que eu acordo um pouquinho mais tarde, o horário que eu acordar, o meu primeiro momento é com Deus, independente do que acontecer, porque é algo inegociável para mim, é algo que me dá força, que me dá energia, que me dá sustento para eu viver o meu dia. Então, no meu planejamento, a primeira coisa que existe é o meu pilar espiritual. Então, recapitulando, quando você faz o seu planejamento mensal, quando você determina as tarefas por semana, no momento em que você for planejar a sua semana, fica muito mais fácil, muito mais leve de você planejar. Outra coisa, para toda semana nós precisamos saber qual é o foco principal da sua semana. Então, um exemplo, essa semana eu vou começar a campanha do Dia dos Professores, um exemplo. Então, qual que é o foco da minha semana? O foco da minha semana é a campanha do Dia dos Professores.
A sua semana pode ser que você esteja iniciando um curso ou finalizando um curso. O foco da sua semana pode ser os estudos. O foco da sua semana pode ser se superar em alguma peça que você precisa fazer. O foco da sua semana pode ser você ter mais tempo com os seus filhos. O foco da sua... Então, assim, definindo o foco da sua semana, você vai definir as suas prioridades. Quais são as prioridades da semana? E aí, nessas prioridades da semana, você vai se questionar em relação à sua roda da vida. Quais são os pilares ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso contemplar ao longo dessa semana? Ou então, estou trabalhando para a semana do Dia dos Professores, já quero começar a fazer as peças, desenvolver as peças, tá? Quais são as prioridades da semana? Quantas peças você vai desenvolver essa semana? Então, quando você começa a se questionar a importância de todas as áreas da sua vida e começa a entender o foco da sua semana, fica muito mais tranquilo para você planejar uma semana que seja assertiva. O que é uma semana assertiva? É uma semana que você planeja e consegue executar com leveza aquilo que você colocou no papel. Então, quando você coloca ali as suas prioridades e aí você vem para dia a dia, fica muito mais tranquilo para você conseguir executar. Porque você olha para o seu foco, você olha para as suas prioridades e ali você vai distribuir essas prioridades ao longo da sua semana. Uma outra coisa que eu tenho, que eu uso bastante, é o depósito do tem que. Vocês lembram disso? Quem já leu Produtividade para Quem Quer Tempo, lembra do DTQ, que é o depósito de tem que. O que é isso? É aquele caderninho, é aquele bloco de notas do celular que você vai utilizar para quando? Quando você estiver no meio de uma encomenda e vier aquela vozinha, precisa comprar o leite. Aí você fica, nossa, não posso esquecer, preciso comprar o leite. Nossa, eu não posso esquecer, preciso comprar o leite. E fica ali, fazendo a encomenda e gravando que precisa comprar o leite. Fazendo a encomenda e gravando que precisa comprar o leite. Na hora que você sai ali do seu ateliê, que você vai para sua casa, você nem lembra mais do leite que você tinha que comprar. Então, quando você tem um lugar específico para você anotar todas essas ideias que vão surgindo na sua cabeça, ou as tarefas que vão aparecendo, um exemplo, eu comprei o curso X, eu preciso fazer esse curso semana que vem, eu quero desenvolver essa peça. Se você não colocar num caderninho, se você não colocar no seu depósito de tem que, isso vai ficar azucrinando a sua cabeça, você não vai ter a energia suficiente para terminar o que você está fazendo com agilidade. E quando você precisar lembrar daquilo que você estava lembrando no momento que você estava fazendo outra coisa, você não vai lembrar mais, porque o seu cérebro já vai ter esquecido, apagado. Então, quando você adota um caderninho, seja o bloco de notas do celular, seja um caderninho bonito assim, seja uma cadernetinha, aquelas de papelaria que custa R$2,90, pequenininha, assim, ó, carregue na bolsa, tenha sempre com você e vá anotando as coisas que vão surgindo. Por quê? Na hora que você sentar lá no seu domingo, pela manhã ou finalzinho da tarde, o horário que você determinar para você organizar a sua semana, você vai fazer o quê? Você vai vir no seu DTQ, você vai vir no seu depósito de tem que, você vai vir na sua agendinha, no seu caderninho, no seu bloco de notas, você vai sentar, vai colocar uma musiquinha bem gostosa, se tiver uma velinha aromática, acenda a vela aromática, faça um cafezinho, pegue uma água, sabe aquele momento gostoso mesmo de você preparar a sua semana, de você fazer acontecer, realizar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você nasceu para realizar e para conquistar? É esse momento. É esse momento que você vai pegar a sua agendinha, vai pegar seu caderninho, pegar o seu depósito tem que, vai sentar tranquila com o seu planner Artesã Produtiva e vai simplesmente pegar todas as anotações que você tem ali e vai se questionar. Você vai usar a matriz da produtividade. O que é a matriz da produtividade? Essa matriz ela nos ajuda a entender a necessidade e a urgência dos afazeres que nós colocamos no nosso depósito de tem que. Então, quando você coloca ali, ó, desenvolver a peça X para o Dia dos Professores, tá ali no seu depósito de tem que é uma coisa que você tem que fazer. Que, se você olhar ali para o seu depósito de tem que, tudo vai parecer importante. Tudo. Nossa, isso aqui é importante. Isso aqui também é importante. Nossa, isso aqui também é importante. Nossa, mas isso aqui também é importante. Tudo se torna importante.
E aí, quando tudo é importante, você começa a fazer, não consegue terminar, vem a frustração e vive naquela sensação de apagar incêndio. Tá sempre correndo. Correndo aqui, correndo ali, correndo acolá. Tá sempre com a cabeça cansada, dorme 8 horas por dia e acorda cansada, acorda destruída como se tivesse passado um trator em cima. Por quê? Porque a sua cabeça está trabalhando em coisas desnecessárias. Então, quando você utiliza a matriz da produtividade para fazer os questionamentos, você consegue ser mais assertiva ainda para organizar a sua semana. Então, vamos supor, você colocou ali no seu DTQ que você precisa fazer a peça lá para o Dia dos Professores. Vai lá, uma bolsa. Fazer uma bolsa para o Dia dos Professores. Tá. Qual a pergunta que você vai fazer? Esse desenvolvimento da peça, ele é importante? Ele é importante, porque se eu não fizer a peça, não tem como eu fazer a propaganda dela. Ela é urgente? Eu preciso já fazer essa semana o quanto antes para eu começar a divulgar, começar a pegar as encomendas para dar tempo de entregar até o Dia dos Professores? Sim, ela é importante e ela é urgente. Porque se eu deixar ao longo da semana ir fluindo e acontecendo, se acontecer algum imprevisto e chegar na sexta-feira e não tiver feito essa bolsa, vai ser uma semana a menos para que eu possa fazer a divulgação disso. Então ela é importante e ela é urgente também. Então, já que ela é importante e ela é urgente, quando que eu vou fazer? Na segunda-feira, no primeiro momento que eu entrar no meu ateliê. Mari, mas eu tenho encomendas, tá? Para quando são essas encomendas? Então, aí você também vai se questionar, para quando que são essas encomendas? Essas encomendas é para data X, tá? Eu preciso realmente fazer agora, pode esperar, posso fazer a peça primeiro, vou terminar todas as encomendas para depois fazer essas peças que eu quero fazer para o Dia dos Professores, não importa. Você precisa entender o momento que você está vivendo. E também não é porque vai acontecer o Dia dos Professores que todo mundo tem que trabalhar com o Dia dos Professores. Um exemplo, de 7 anos de ateliê, o ano passado foi o primeiro ano que eu trabalhei com o Dia dos Professores. Por quê? Porque além do primeiro semestre ter um semestre mais tranquilo, eu já ter pensado no que ia fazer no Dia dos Professores, hoje eu tenho uma funcionária. Então, enquanto uma está nas encomendas, a outra está no pronto entrega. Então, por isso que foi possível fazer. Então, é um exemplo que eu estou dando e cada uma vai viver a sua realidade, tá? Fez essa pergunta, viu que é importante, viu que é urgente, já vai agendar no primeiro momento. Então, tudo que você anotou no seu depósito de tem que, no seu bloco de notas de coisas que você precisa executar na próxima semana, você vai fazer essa pergunta. Viu que realmente é importante e é urgente, você vai agendar para fazer. E aí você olha ali no seu planejamento da semana e vai alocando nos dias que são importantes para você executar aquela tarefa, tá? Viu ali uma tarefa, mas viu que ela é uma tarefa importante, mas ela não é uma tarefa urgente. Então, é uma tarefa que ela pode esperar. Então, essa primeira tarefa, ela precisa ser feita urgentemente, porque ela é importante, ela é urgente, o desenvolvimento dessa peça. Então, você já coloca ali logo na segunda, no máximo terça-feira. Agora, se ela é importante, mas ela não é urgente, você vai se questionar e analisar a sua semana como ela vai estar. Então, talvez você coloque para fazer na sexta-feira, talvez seja alguma coisa que você pode colocar para fazer numa outra semana. Então, isso você tendo essa clareza das coisas que você precisa executar ao longo da sua semana e o grau de importância delas, você consegue realmente fazer o que precisa ser feito sem ficar perdendo tempo com coisas que pode ser feito depois, né? Aí, olhou ali para a tarefa que você precisa fazer, que você colocou no seu DTQ. Essa tarefa você vai se questionar. Ela é importante? Ela é importante, mas ela não é urgente. Então, se ela é importante, mas ela não é urgente, você vai poder organizar ela ali, como que fala? Agendar ela para um outro momento que não precisa ser necessariamente nessa semana ou nos primeiros dias da semana, ok? Vai se questionar. Essa tarefa ela não é importante, mas ela é urgente. Um exemplo, vamos colocar assim alguma coisa que você tem que fazer. Ela não é importante, mas ela é urgente. Por exemplo, eu preciso marcar um exame médico, tá? Não é importante, não que não seja importante cuidar da saúde, mas que o seu retorno com a sua médica seja só no finalzinho do mês e você pode acertar isso depois ou alguém pode fazer para você. Quando você tem uma tarefa que ela não é importante, mas ela é urgente, você pode delegar isso para alguém. Por quê?
Quando você determina como algo que não é importante para você realizar algo, para seu cumprimento de metas, você pode delegar para uma outra pessoa. Agora, se for uma coisa que ela não é importante e ela não é urgente, o que você vai fazer? Você vai simplesmente analisar ela como algo desnecessário, algo que está ali, que já passou, que já foi, que já aconteceu, ou então é algo que de alguma maneira vai se resolver sem você executar nada, sem você fazer nada. Então, quando você usa essa matriz da produtividade que tem dentro do curso também, você vai aprender o quê? Você vai aprender a viver o momento presente de maneira natural, de maneira tranquila, de maneira leve, porque vai parar com essa história de tudo importante, tudo urgente. E quando que uma coisa se torna urgente? Quando ela não é feita no momento importante. Então, quando você não coloca ali dentro do seu planejamento algo que você precisa fazer, ou então você até coloca, mas vai empurrando com a barriga para fazer depois porque tem tempo hábil, aquilo ali vai acabar se tornando urgente. Quantas vezes você deixou aquela encomenda mais difícil, aquela encomenda que demandava mais tempo para depois, e aí o depois você teve que fazer correndo, aconteceu algum imprevisto, que é assim, ó, se você tá atrasada, se você tem que entregar naquele dia, você pode ter certeza que a máquina vai quebrar, que a bordadeira vai parar de funcionar, que o pendrive não vai dar certo, que a vizinha vai precisar de você para levá-lo no hospital, que o seu filho vai ligar da escola para você buscar, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então, que você coloque foco em fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Analise o grau de importância de cada uma das atividades que você tem que fazer. E comece sempre por aquela que realmente tem a data mais próxima de se realizar. Porque qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é procrastinar. A nossa tendência é fazer o que é gostoso. A nossa tendência é fazer aquilo que nos dá prazer momentâneo e rápido. Então, eu ir lá pro meu ateliê e ficar costurando o dia inteiro me dá muito prazer, me dá muita alegria de estar ali fazendo o que eu gosto, o que eu amo, costurando e bordando e tudo mais. Deixa a casa para depois, aí a casa vai ficando um lixo, vai ficando tudo emporcalhada. Por quê? Porque você está fazendo o que te dá um prazer momentâneo. A casa limpa, a casa organizada, ela vai te dar prazer? Vai também, só que é um serviço que você vai ter sempre que fazer. Você terminou de varrer a casa, se abriu a porta ali, já entrou um ventinho, entrou poeira, vai ter que varrer de novo. Então, quando você consegue entender que procrastinar não é preguiça, procrastinar é você fazer tarefas mais gostosas, que te dão prazeres mais rápidos, mais momentâneos, e deixar aquilo que realmente precisa ser feito para depois. E aí depois você vai viver apagando incêndio e vivendo naquele Deus nos acuda, que não tem tempo para nada, que não consegue cuidar de você, que não consegue fazer nem o seu momento de oração, porque tá sempre atrasada, acorda atrasada, vai dormir tarde, não tem horário para ficar com seus filhos, não tem horário para ficar com a sua família, chega final de semana, tá ali trabalhando e a vida acontecendo lá fora e você aí dentro do seu ateliê. Em momento algum eu tô dizendo que é errado trabalhar de final de semana, desde que você faça isso com consciência. Eu já precisei trabalhar de final de semana? Já, mas quando eu comecei a trabalhar em casa, uma das coisas que eu determinei é que eu não trabalharia mais de final de semana. Porque quando eu dava aula, eu trabalhava todo final de semana. Eu dava aula de sábado até 3 horas da tarde. Quando eu fui trabalhar na empresa, às vezes a gente trabalhava no sábado de manhã. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai ali se conhecendo, se entendendo, entendendo o grau de importância do nosso negócio, mas também nos colocando como seres importantes, colocando a nossa família como importante também, nós conseguimos fazer o que tem que ser feito dentro do horário de trabalho que a gente estipulou. Então, vão ter momentos que você vai precisar trabalhar de semana? Pode ser que sim. O ano passado, na época do Dia dos Professores, eu trabalhei de final de semana. Hoje, com a minha loja, tem momentos em que eu abro a loja no sábado. Hoje, com o atendimento de coaching, eu estou fazendo coaching em grupo presencial aqui na minha cidade, no meu ateliê, que ele se transforma, a minha loja se transforma em local de treinamento a cada 15 dias. É tudo intencional. Tem uma intencionalidade por trás disso. Eu queria trazer esse coaching em grupo para cá, mas o dia que dava certo para todo mundo era de sábado de manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar durante 3 meses, a cada 15 dias, no sábado de manhã, para atender essas pessoas. E se aparecer outras meninas querendo fazer o coaching grupo, vou fazer no sábado também, vou fazer à noite se precisar.
né? Então, assim, é você realmente entender o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Não é você trabalhar nos finais de semana porque não deu conta de fazer durante a semana, porque ficou procrastinando ou fazendo coisas gostosas que dão prazer momentâneo e deixando a obrigação que realmente era para ser feita de lado. Quando você começa a deixar as coisas importantes de lado, elas se tornam urgentes. E aí você vira final de semana trabalhando, sábado trabalhando, trabalha de madrugada, trabalha à noite e não vê fim. Vive para trabalhar, não vê nem a cor do dinheiro, porque não dá tempo nem de usufruir do dinheiro que está ganhando. Então, que você, ao montar o seu planejamento, além de durante a semana e fazendo tudo no seu DTQ, anotando as coisas que precisam ser feitas essa próxima semana, você vai usar a matriz da produtividade para se questionar a importância de cada uma das atividades que precisam ser feitas e alocar ali no seu planejamento. E aí uma das coisas que as meninas já me perguntaram, Mari, você anota tudo no planner? Não, um exemplo, momento que eu estou no ateliê, eu tenho ali fechado o horário, né, bloqueado, vamos falar assim, bloqueado o horário no meu planner do horário que eu estou no ateliê. O que precisa ser feito no ateliê está na agenda do ateliê. Então, dentro da agenda, no planner de parede, a gente estrutura como que vai ser a nossa semana de produção no ateliê. No planner, eu vou colocando o quê? Coloco exatamente o que eu vou fazer voltado para cada área da minha vida, devocional, rotina da manhã, aquela rotina produtiva que eu trabalhei com vocês no Desafio Vida Plena, eu coloco também na minha primeira hora ali da manhã. Só que hoje há coisas que eu não preciso mais descrever elas 100%, porque é automático, já virou hábito. Então, quando eu coloco rotina da manhã, eu já sei que dentro da minha rotina da manhã tem de 4 a 6 tarefas a serem feitas dentro da minha primeira hora da manhã. Então, isso você vai, ao longo do seu processo, você vai desenvolvendo aí a sua primeira hora da manhã produtiva. E você, conforme for fazendo, não precisa mais colocar no planner, né? Aí eu coloco ali os atendimentos que eu tenho, né, de coaching. Coloco esse momento do ateliê, fica travadinho ali. E depois as tarefas que eu vou desenvolver. Um exemplo, as postagens. Às vezes me vem alguma ideia de postagem ao longo da semana e eu anoto no planner. Por quê? Porque toda segunda-feira à tarde, que é o meu momento de cuidar das finanças da minha casa, das finanças do meu ateliê, eu também já aproveito e já faço as postagens da semana. Então, às vezes eu faço de uma semana, às vezes eu faço de 2 semanas, às vezes faço do mês inteiro e às vezes fica sem fazer. Porque nem semana passada eu acho que eu não postei nada lá no meu ateliê, porque faz 15 dias que eu estava, né, na Febracis, então ficou um pouquinho de lado. E tá tudo certo por quê? Porque o meu momento era fazer o curso, me formar no curso, dar tudo certo lá, dar assistência aqui, assistências para as minhas alunas. Tive um problema também com a Hotmart e a gente resolveu ontem esse problema, então as minhas alunas ficaram ali algumas com acesso, algumas sem acesso, aulas sumindo e tudo mais, mas foi solucionado. Agora eu preciso sentar e realocar todo mundo de novo nos desafios, nos grupos e tudo mais, e tudo isso vai dar certo, até sexta-feira vai estar tudo resolvido. Então é você ter a sua inteligência emocional ali equilibrada, você conseguindo estar no controle da sua vida, no controle das situações, porque imprevistos vão acontecer. Ontem, levei a Alice pra escola, eu tava super animada, acordei cedo, fiz o que eu tinha que fazer, levei a Alice pra escola, fui caminhar, cheguei, fiz a minha atividade física, tava tomando banho, escutei o telefone tocar. Terminei de tomar banho, o telefone tocando. Fui lá ver, era da escola, que a Alice queria que eu fosse lá porque ela tava com saudade. Aí eu falei, gente, se eu for lá, ela vai vir embora. Era 8h10. Fui lá, tudo e tal, eu tinha certeza que ela ia embora. Que ela tava com saudade, não sei o que. Então, ontem eu passei o dia com ela. Hoje pela manhã ela acordou, ela não quis ir na escola de novo. E não adianta você vir e me falar assim, mas tem que levar, leva forçado, não tem como. Então, ela fala que ela tá com saudade, que ela tem saudade da noiva. Então, tá, só que ontem eu desmarquei atendimento. Tinha 2 atendimentos de manhã, eu tive que desmarcar. Tá errado, eu tive que desmarcar. Agora, hoje eu vou pro ateliê. Você vai ficar no ateliê comigo, eu vou ficar trabalhando, você vai ficar lá sem fazer nada. Porque ela fala que ela não gosta de ir no ateliê porque não tem nada pra fazer. E ela ficou lá, manhã inteira saracoteando e conversando, e vinha cada hora, queria uma coisa, e queria costurar, e queria não sei o que, Eu falei, Alice, hoje não dá, hoje eu preciso trabalhar, eu tenho coisa pra terminar de fazer, e você pode ficar aqui, mas eu não posso brincar agora.
E aí ela ficou a manhã inteira, tudo belezinha, assim, meio que resmungando, mas deu tudo certo. E agora, na hora que eu saí pra vir pra cá, ela ficou super bem na minha mãe, sem nem questionar nada, né? Sem falar que ia ficar com saudade, sem nada. Então, vão ter momentos em que você vai estar com tudo estruturado, com tudo planejado, e as coisas vão acontecer. Os imprevistos vão aparecer. Por isso que eu falo para vocês, falo para as minhas alunas sempre, tenha margem no momento em que você faz o seu planejamento. Tá planejando a sua semana, deixa folgas ao longo do seu dia, até mesmo dentro do seu ateliê. Às vezes você começa ali a fazer uma peça, aquela peça que você leva ali meia hora, 40 minutos para fazer aquela peça e de repente você percebe que costurou errado. Aí você tem que desmanchar. Só que a sua costura é tão perfeita, a sua máquina é tão boa, que te dá um trabalho do cão desmanchar. E você não tem o tecido igual para ir lá e cortar e fazer de novo, que seria muito mais rápido que desmanchar. Você vai ter que ter um tempo para desmanchar. E esse tempo que você vai levar para desmanchar, querendo ou não, vai afetar no restante do tempo que você tem ali no seu ateliê. Então, trabalhe com margem. Se você sabe que você demora 40 minutos para fazer aquela peça, já deixa 15, 20 minutos sobrando. Tem ali no seu final de tarde, principalmente, momentos de folga. Por quê? Aquele momento de folga, caso não acontecer imprevisto nenhum, vai sobrar aquele tempo. Porém, dentro do seu DTQ, tenha uma partezinha ali que você escreva coisas a fazer com o tempo livre. Por quê? Se sobrar tempo e você não tiver planejado nada para fazer com esse tempo que sobrar, para onde você vai? Onde você vai perder, jogar esse tempo? Onde você vai matar esse tempo? Nas redes sociais. E às vezes pode ser que você entre ali para pegar uma inspiração, para assistir uma live, assistir uma aula e tudo mais, ok. Mas tenha ali anotado coisas que você quer fazer nos tempos livres que você tiver. Uma das coisas que eu faço aqui na minha casa, quando eu faço a limpeza, não sempre, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, eu anoto o tempo que eu levo para fazer as coisas. Então, o que é DTQ? Depósito tem que, tá? Coisas que você tem que fazer. Sabe quando você tá costurando, Fátima, que você começa assim, nossa, eu tenho que lavar o banheiro. Eu tenho que comprar não sei o que. Eu tenho que assistir a aula daquele projeto. Tudo que vem nesse tem que você tem que fazer, você adota um caderninho, uma agendinha, adota o bloco de notas do celular, pode ser também. Toda vez que vier pensamentos que te levem a ter que fazer alguma coisa, você anota ali. E aí depois, todo final de dia, ou então lá no meio do dia, você pode olhar, ver se tem alguma coisa que tem que ser feita naquele dia, tipo passar a comprar alguma coisa que tem que ser para aquele momento. Você tem que ter ali um horário do seu dia para olhar o seu tem que, tá? E aí você olhou o depósito tem que, esses são coisas que você precisa fazer, que precisa realizar naquele dia, você vai lá e faz. E as outras coisas que não precisam realizar naquele dia já vai te ajudar para o seu próximo planejamento, tá? E depois você assiste o começo da live que eu falei sobre como alocar as coisinhas que você colocou ali no seu depósito tem que, tá? Então, quando eu tô ali, vou lavar o banheiro, coloco o cronômetro, termino de lavar, vejo quanto tempo. Aí eu anoto lá, banheiro, tem um banheiro que a gente toma banho e o outro banheiro a gente não toma banho, para não ter trabalho de lavar os 2 banheiros. Lavar a parede, né? Assim, de esfregar, deixar de molho e tal. Então, eu anoto ali o tempo que eu demoro. Passar as roupas da semana, 20 minutos. Lavar a louça do café da manhã, 5 minutos. Passar um pano no chão, 10 minutos. Então, eu tenho ali, nas tarefas do meu dia a dia, da casa, eu tenho anotado o tempo que eu levo para fazer cada uma dessas tarefas. A mesma coisa dentro do ateliê. Cada peça, quanto tempo você demora para fazer cada peça do seu ateliê? Quando você tem essa organização aí de tempo, na hora que te sobra esse tempinho, por exemplo, final da tarde sobrou 15 minutos, você pode dar uma geral no seu ateliê, se é o horário que você está no ateliê, ou se é o momento que você já iria embora, você pode olhar lá no seu caderninho da sua casa para ver o que você faz em 15 minutos. Ou então já deixar anotado coisas que você gostaria de fazer na hora que sobrasse um tempinho.
uma coisa para você, uma peça para você, ou então estar mais com seus filhos. Sobrou meia horinha, vou chamar meu filho pra gente dar um passeio, pra gente tomar um sorvete, pra gente dar uma volta na praça, não importa. Tem ali também anotado o que você quer fazer na hora que o tempo sobrar. E quando você for montar o seu planejamento, deixar essa margem de meia hora, uma hora, porque quando os imprevistos acontecerem, você tem a margem ali para você utilizar. Outra coisa que eu faço, que eu gosto muito de fazer, é deixar a sexta-feira mais livre. Por quê? Porque caso for uma semana como essa que eu estou tendo, que começou de perna pro ar, eu sei que eu tenho a sexta-feira mais livre. Então é claro que eu não vou ficar na moleza esperando chegar a sexta-feira para fazer o que não deu tempo de fazer ontem. Pelo contrário, eu já estou trabalhando para quê? Para que a minha sexta-feira fique tranquila. Então, assim, as fotos, embalagens, né? Embalar as peças, avisar a cliente que tá pronto e tudo mais. Faça isso, pegue um dia só para fotografar e um dia só para você fazer as entregas e tudo mais. E deixa, assim, quinta e sexta mais leve, principalmente a sexta-feira. Por quê? Porque os imprevistos que acontecerem ao longo da semana, você pode socorrer na sexta-feira. Quando você trabalha com uma agenda adiantada, você não vai ter aquela ansiedade de, nossa, tá chegando sexta-feira e eu não fiz a encomenda da cliente. Quando você trabalha com uma agenda adiantada, a sua encomenda, a encomenda da cliente é para a semana que vem, você está trabalhando nela nessa semana. Por quê? Pode acontecer o que for, que a peça vai estar pronta até antes da cliente precisar. E é claro que vão acontecer imprevistos, vão ter momentos ali em que você vai precisar fazer um replanejamento, reajustar a rota e até mesmo escolher o que realmente é prioritário fazer. Faça com gentileza com você, sabe? Faça com gentileza, por quê? Quando você age já se culpando, já se martirizando por aquele momento estar daquela maneira, você já leva ali para o seu cérebro o comando de punição. Ou seja, não consegui fazer porque aconteceu imprevistos, aconteceu, a minha filha precisou de mim, alguém precisou de mim, aconteceu alguma coisa que não deu, que tirou totalmente ali do foco, desestabilizou. Quando você começa a se autoculpar, você começa a colocar ali no seu cérebro o comando que eu já estou sendo punido, para que eu vou fazer dar certo? Então não, aconteceu, deu errado, aconteceu imprevisto, deu alguma coisa ruim que não deu para fazer naquele dia, já olha para o seu planejamento ali do restante da semana e já vai alocando as atividades essenciais que precisam ser feitas nessa semana. E aquilo que estava naquela sua segunda-feira, naquela sua terça-feira que não foi tão boa assim, você já se questiona, já usa a matriz da produtividade e já vai alocando para as próximas semanas. Então eu sempre falo assim, ó, é muito difícil começar uma semana, no domingo, quando eu sento para fazer um planejamento, é muito difícil eu chegar no meu domingo e a minha semana não ter nada ainda. Geralmente eu já tenho coisas já para a próxima semana. Por quê? Porque vão acontecendo esses momentos que eu começo a me questionar. Preciso fazer isso realmente essa semana? Preciso fazer isso aqui realmente agora? O que eu preciso fazer hoje? Qual que é a importância dessa semana? Então, quando eu começo a questionar a respeito disso, eu já vou deixando a minha agenda organizada, já deixo meu planejamento ali em ordem, para que eu consiga agir em direção daquilo que é necessário. Agir em direção daquilo que eu quero realizar. Agir em direção de cumprir as minhas metas. Agir em direção a ter as realizações que você tanto deseja para sua vida. Você tem sonhado? Você tem buscado pelos seus sonhos? O que você tem aí como sonho principal, a sua principal meta de vida hoje? Qual que é o seu maior sonho nesse momento? Se você não consegue pensar nos seus sonhos, você precisa urgentemente começar a olhar com você com mais amor. Quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, nós tínhamos facilidade em sonhar, porque nós não nos perguntávamos como iria realizar. Nós simplesmente sonhávamos. Nós sonhávamos, colocávamos foco naquele sonho e aquele sonho se realizava. Então, se você ainda não tem sonhos, se você não tem objetivos de vida traçado, você precisa hoje, nesse momento, começar a se questionar. Qual vida eu quero ter daqui 2, 3 anos? Que patamar eu quero que o meu ateliê esteja? O que eu quero falar? Qual legado eu quero deixar para as pessoas que vivem comigo? Que mulher eu quero ser? Que mulher eu quero ser de exemplo para os meus filhos? Então são coisas para você realmente se questionar.
E quando a gente fala em agir, né, tem poder quem age. Tem até meu livrinho aqui, ó, meu quadrinho aqui. Tem poder quem age. Essa frase, se a gente for analisar, ela não tá 100% correta. Tem poder quem age, mas a pessoa tem que agir certo. E muitas vezes você não está conseguindo chegar nos seus objetivos, chegar nos seus sonhos, fazer um planejamento e realizar esse planejamento. Por quê? Porque as suas ações estão erradas. Você tem ação. Eu tenho ação, Mariana. Eu faço planejamento, eu sei o que eu tenho que fazer, vou lá e faço, mas não sei, não está acontecendo. Porque você está agindo errado. Porque você não está agindo na sua potencialidade máxima. Você precisa, a cada vez que você coloca ali uma meta para realizar, um objetivo para você conquistar, você precisa colocar a ação certa, na intensidade certa, na velocidade certa. E qual que é a velocidade certa, Mariana? É você ter a sua melhor velocidade naquele dia. Naquele dia, hoje, o que você vai fazer para realizar aquele seu maior sonho hoje? Nossa, mas hoje eu não vou conseguir realizar ele, eu não tenho todo o dinheiro, ou eu não vou conseguir realizar ele hoje porque eu preciso de outras pessoas. Tá, mas o que você vai fazer hoje para que daqui 5 anos você realize aquele sonho? A construção do futuro, ela é feita no hoje, ela é feita no agora. Então nós precisamos ter a nossa visão positiva de futuro para saber o porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo nessa terra, por que Deus me mandou aqui? Eu não tô aqui a passeio, eu tô aqui para realizar, para ser uma realizadora. Se Deus me fez a imagem e semelhança dele, ele é poder, ele é conquista, ele é coragem. Eu já tenho tudo isso dentro de mim. Então, quando você começa ali a entender quem você é, quando você sabe quais são os seus objetivos, quando você tem ações assertivas na velocidade certa, pelo tempo necessário, as coisas se realizam. E aí eu já quero aproveitar e desafiar você que está aí assistindo, que acompanha aqui o trabalho toda semana, que está sempre por aqui. Vai ter a imersão, o poder da ação, no dia 23 de setembro. E eu quero saber o porquê que você ainda não se inscreveu nessa imersão. Essa imersão é o ponto-chave para você mudar de vida. O que eu mais escuto aqui nesse perfil, o que eu mais leio nesse perfil, são mulheres que querem ter uma vida diferente, mas que não têm ações diferentes. Tem até conhecimento, mas não tem ação certa. Ou às vezes falta conhecimento. Aquilo que a gente não tem é por alguma coisa que nos falta saber, porque se a gente soubesse a gente já teria, ou por ações que estão sendo feitas da maneira incorreta. Então você precisa aprender a agir de maneira correta. Precisa acordar para a vida, a entender realmente, ai, minha vida tá maravilhosa. Mentira! Todos nós temos coisas a melhorar sempre. Sempre. Nós estamos aqui no laboratório, a vida é um laboratório. Nós temos sempre um ponto a melhorar. Se você não tem nada para melhorar, você já pode subir para o céu, porque você não tem mais nada para fazer aqui. Então, nessa imersão nós vamos trabalhar isso, essa tomada de consciência. Eu sempre falo para vocês que nós temos alguns pontos ali que nos ajudam a refletir para a mudança. Porém, a dor me faz mudar. Porém, quando eu me afasto da dor, quando eu começo a melhorar meu estilo de vida, eu não tenho mais a dor para me motivar. E o que começa a acontecer? Eu volto para trás. Nossa, Mari, eu comecei a fazer, comecei a me planejar, estava fazendo tudo certinho, de repente voltei tudo para trás. Eu tenho a sensação que eu sou viciada em recomeços, em recomeços, em recomeços. É porque você está agindo com a motivação errada. Quando você se move pela dor, você se afasta da dor, a sua motivação some. Por isso que você tem que ter uma motivação, um porquê muito forte. Esse porquê tem que ser tão forte para você que mesmo aquele dia que você acorda super mal, com vontade de ficar debaixo da coberta, você tem a coragem de levantar. Você tem a disciplina. Você tem a autorresponsabilidade. Muitas vezes eu vejo, né? Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Mentira! Adulto sem inteligência emocional age pior do que criança. Tem criança que tem maturidade emocional muito melhor do que muito adulto por aí. Então, nós precisamos aprender a canalizar essa nossa inteligência emocional para que a gente consiga realizar cada vez mais, a gente consiga ter disciplina e autorresponsabilidade. Eu falo que a autorresponsabilidade é até mais forte do que a disciplina. A disciplina o que é? Você construir o hábito e fazer mesmo sem vontade de fazer.
A autorresponsabilidade é o quê? É fazer sabendo que eu sou a única responsável pela minha vida e pelos meus resultados. Eu não fico dependendo de ninguém. Eu não fico dependendo de apoio de ninguém, eu não fico dependendo de passadinha de mão na cabeça de ninguém. Eu simplesmente sei o que eu quero, sei exatamente onde eu quero chegar, canalizo as minhas ações de maneira inteligente e se me falta conhecimento, eu vou pagar o curso e vou fazer esse curso para adquirir conhecimento para agir da maneira correta. É isso que acontece. A pessoa autorresponsável, ela muda de vida sozinha, porque ela não fica dependendo de marido para passar a mão na cabeça, dependendo de pai para apoiar, de mãe para apoiar, não. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que tem que ser feito, e quando ela não sabe desenvolver aquela ação específica, ela vai em busca de conhecimento para conseguir agir da maneira como realmente tem que agir. Então, hoje, já fica aqui esse convite para vocês. A imersão R$ 97,00 pode ser parcelada pela Hotmart. Vai ser no dia 23 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia. E eu espero você, principalmente você, que sempre que eu abro caixinha de perguntas falando de planejamento, me fala: Mari, eu começo e não continuo. Eu não tenho constância, eu não tenho foco, eu procrastino demais. Essa imersão é especialmente para você. E eu tenho certeza que depois dessa imersão, a sua vida não vai ser mais a mesma. Tenho certeza absoluta disso. É impossível você ver um conteúdo do poder da ação, do autorresponsabilidade e continuar sendo a mesma pessoa que você é. Então, já te convido a fazer isso. E as meninas que já participaram de imersões comigo sabem o quanto são profundas. As imersões eu trabalho. Essa imersão, ela é sim baseada no livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu utilizo ferramentas do coaching. Então, assim, quem não tem condição de fazer o coaching agora, a imersão é a porta de entrada para você. E é claro que vou fazer também o lançamento do coaching grupo Poder da Ação dentro da imersão. E quem estiver participando vai ter uma condição especial para vir fazer parte. Nós já temos 4 alunas já que vão começar. E a gente vai começar todas juntas ali em outubro, ok? Então, vamos lá. Canetas coloridas, para quem ainda não fez planejamento. Depósito de tem que para acompanhar você na sua semana. E a sua ferramenta de realização de tudo aquilo que você precisa fazer. Vamos lá, print da live. E meninas, para quem vem me perguntado sobre o planner ele não é vendido separado, tá? Você adquire o curso Produtividade para Artesãs e ele vai para você, aqui dentro do Brasil, ele vai gratuitamente, a gente não cobra nem o correio, tá? Aí só o envio internacional que a gente fica por conta de vocês, fazerem cotação com transportadoras e tal, e a gente faz o envio por conta de vocês, tá bom? Então, esse planner vai mudar a sua vida? Vai, porque ferramentas de coaching, aulas ensinando a fazer, tá? O planejamento dentro do curso Produtividade para Artesãs, tem todas as aulas que você precisa para utilizar esse planner. E também temos a mentoria. Todo mês a gente tem mentoria dentro do curso Produtividade para Artesãs e você pode tirar as suas dúvidas de planejamento, as suas dúvidas a respeito do curso junto com a gente na mentoria toda última sexta-feira do mês, tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um chacoalhão para vocês realmente realizarem tudo aquilo que vocês precisam realizar ao longo dessa semana, tudo aquilo que vocês querem realizar, mas não se esqueçam de uma coisa, coloque um tempo para você todos os dias. Seja uns 15 minutinhos para cuidar da sua pele, para fazer uma leitura, aqueles 15 minutinhos talvez de preguiça que você gosta de ficar no sofá, se permita viver esse momento para você também. Você é o seu ativo mais importante. Se você não se cuidar, se você não estiver bem, você não consegue cuidar bem das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso não é egoísmo, isso é amor. Se ame mais. O que você vai fazer por você ao longo dessa semana? Posta o print da live e coloque ali para mim, se comprometa. O que você vai fazer por você todos os dias dessa semana? Aqueles 15 minutinhos que você vai acordar mais cedo ou vai dormir um pouquinho mais tarde, o que você vai fazer por você? Desejo para vocês uma semana abençoada, iluminada, leve, produtiva e muito feliz.
que você consiga ter tempo para você, com a sua família. Já aproveita, vem fazer parte da nossa imersão também, o Poder da Ação, que vai ser realmente transformadora e eu tenho certeza que vai surtir muitos frutos aí na sua vida. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando pelos stories.